Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula de história. Essa semana nós vamos trabalhar o capítulo 15. Nós vamos voltar para as nossas democracias e ditaduras na América do Sul. Então, nós vamos começando a unidade 7, né? Mais uma vez, começamos pelos anos dourados, né? Nós vamos ver o Brasil desde os seus anos dourados até a ditadura. Então, você já ouviu falar em Juscelino Kubitschek, ou JK, né? Que essa é a maneira pela qual muitas pessoas se referem a Juscelino. Um mineiro que ocupou a presidência da República entre janeiro de 1956 a janeiro de 1961. Então, o governo de Juscelino foi marcado por uma grande euforia em razão do crescimento econômico, resultado em grande parte dos incentivos ao desenvolvimento industrial, à construção civil, à construção de uma nova capital, e o slogan usado em sua campanha presidencial que resumiu o objetivo do seu governo: fazer o Brasil progredir. 50 anos em 5, né? Esse era o slogan, então, do presidente JK. Nós tivemos, nesse período, o país obteve muitas conquistas no mundo do esporte. Em 1958, a seleção brasileira de futebol se consagrou campeã mundial, né? No tênis feminino, Maria Esther Bueno foi reconhecida como a melhor do mundo em 1959. Na música, nós temos aí, né? Aqui nós temos os anos dourados. Na música, nós temos aí o destaque com o surgimento da bossa nova, né? Esse novo ritmo musical derivado do samba e com forte influência do jazz. Teve grande projeção internacional. De modo geral, a euforia e o clima de otimismo foram a marca que caracterizaram o país em seus anos dourados, né? O governo Juscelino é frequentemente associado a essas grandes obras. Brasília, o momento de prosperidade nacional que se refletiu nos hábitos, nas preferências, no modo de pensar, do dia a dia das pessoas, sobretudo das elites, das camadas das classes médias. Devido a esse aspecto, o período ficou conhecido assim, romanticamente, como Anos Dourados. Então, os anos dourados, como a gente diz, no governo de Juscelino, recebeu esse título devido à rápida industrialização na década de 50, a construção de Brasília e a um momento de prosperidade que atingiu a elite e a classe média. Então, os anos dourados estavam associados ao espírito otimista, inovador do período, com a popularização dos meios de comunicação, como o rádio, a televisão. Vários artistas se destacaram. As músicas mais populares eram as marchinhas e o samba-canção. Surge o movimento musical da bossa nova, o cinema e o teatro também participam desse processo, e o Brasil conquista sua primeira Copa do Mundo em 1958, na Suécia. Então, período democrático, de 45 a 64. Os presidentes que passaram por esses anos dourados foram Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. Nós tivemos uma aproximação com os Estados Unidos, criou-se a Petrobras, uma ampla industrialização com o plano de metas no governo de JK e o aumento do ritmo de modernização do país, né? Instalaram diversas fábricas de automóveis na região do ABC paulista. Então, nós vamos para o período do desenvolvimentismo, né? Que era um plano de metas que o governo, né, determinado a promover o desenvolvimento do país, Juscelino criou esse plano de metas, né? Um programa com 30 objetivos a serem alcançados ao longo dos 5 anos do governo dele, né? No começo, ele apresentou ao povo brasileiro o seu plano de metas com esses 30 objetivos, cujo lema era 50 anos em 5.
Ele pretendia desenvolver o país 50 anos em apenas 5 anos. Então, o plano consistia no investimento em áreas prioritárias para o desenvolvimento econômico, principalmente infraestrutura, rodovias, hidrelétricas, aeroportos e indústria. Então, a política desenvolvimentista dos anos JK, do slogan 50 anos em 5, política desenvolvimentista. Então, nós temos alguns planos: investimentos em energia, transporte, alimentação, indústria de base e educação. Quer dizer, inúmeras facilidades foram criadas visando estimular a entrada de investimentos estrangeiros, concessões de terrenos para instalação de fábrica, redução de impostos, permissão para a remessa de lucros ao exterior e autorização para importar equipamentos industriais, né? Então, aí nós temos a entrada do capital estrangeiro, importação de tecnologia, empréstimo no exterior, grupos econômicos estrangeiros que se instalaram aqui no Brasil com as suas indústrias. Essa era o desenvolvimentismo. Grande emissão de monetária, o que levou a altas taxas inflacionárias, empréstimos estrangeiros, né? Que essas medidas estimularam a entrada de multinacionais, principalmente no setor automobilístico, né? E facilitar a criação de empresas nacionais, fabricantes de bens de consumo duráveis como eletrodomésticos. Aí nós tivemos a construção da ferrovia Belém-Brasília e as hidrelétricas de Furnas e de Três Marias, a criação da SUDENE, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Então, o desenvolvimento da indústria também exigiu grandes investimentos por parte do governo, né? Então, os recursos foram direcionados prioritariamente aos setores de energia, indústria de base, transporte, alimentação e educação, como a gente já falou. E visando aumentar a oferta de energia, o governo vai construir aí as usinas hidrelétricas de Furnas e Três Marias, né? E também ampliar o refino do petróleo. No setor dos transportes, portos, ferrovias foram modernizados, mas ele privilegiou-se a construção de rodovias para receber carros, caminhões que eram produzidos no país, né? Então, o crescimento industrial de 80%, né? A indústria automobilística do ABC dos estados de São Paulo instalaram, então, a Volkswagen, a Ford e a GM, que foram as primeiras a chegarem no Brasil. Então, aí nós temos aí, né, as propagandas da época da Volkswagen e da Mercedes-Benz. E nós temos a construção de Brasília nos anos JK. A transferência da capital federal para Brasília, em 21 de abril de 1960, foi o ponto alto do governo dele. Desenvolveu-se a região centro-oeste, né? A defesa também era vista em caso de ataques de estrangeiros e ficar longe de revoltas populares. Então, esse era o verdadeiro interesse de construir no centro do país a nova capital, que era Brasília. Então, aí nós temos as imagens, o plano piloto e hoje, né, a esplanada dos ministérios, né, o Congresso e a Catedral. Então, a construção de Brasília foi a concentração de um projeto que vinha desde o final do século XIX. Levar a capital para o interior do país, descentralizaria o poder e promoveria o desenvolvimento de outras regiões. Então, o projeto da cidade, chamado Plano Piloto, foi realizado pelos urbanistas Lúcio Costa e as construções projetadas pelo arquiteto Oscar Niemeyer. E então, em 21 de abril de 1960, Brasília foi inaugurada. Com a política de desenvolvimento e a construção de Brasília, houve um significativo aumento na dívida política, mas isso não chegou a abalar a popularidade de JK, que tinha um projeto de voltar à presidência em 1965, o que não foi possível devido ao golpe militar. As desigualdades regionais. Bom, nós sabemos que mesmo com o intuito de desenvolver o país, o projeto de JK, de integrar diversas regiões do país, tem como modernizar, né, de modernizar todo o país, mas não previa alterar as bases da desigualdade regional e social.
Dessa forma, o processo de crescimento econômico foi concentrado mais na região sudeste e sul, e como consequência houve a disparidade entre as regiões brasileiras. A região Nordeste, por exemplo, a indústria têxtil entrou em crise em razão da concorrência das empresas do Sudeste, cujos produtos eram mais baratos, transportados com maior facilidade no mercado nordestino pela rodovia Rio-Bahia. A crise do setor têxtil provocou desemprego nas cidades, enquanto o campo sofria com a grande seca de 58 e 59. O debate sobre essas necessidades e ampliação de políticas públicas promoveram a superação das desigualdades regionais, quando impulsionou-se a criação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, que é a SUDEN. Que aí essa imagem que vocês estão vendo aí, né, é exatamente no final dos anos 59, né, de 1959, a SUDEN tinha como objetivo viabilizar a industrialização no Nordeste, dotando aí da região de uma boa estrutura de energia, de transporte. Mas as diferenças entre o Nordeste e o Sul-Sudeste não foram superadas. O número de empregados, de empregos criados no setor industrial foi insuficiente para resolver os problemas estruturais da região, e as migrações para o Centro-Sul começaram, a não cessar. Então, em relação às desigualdades sociais, de forma geral, a situação de carência das camadas mais pobres da população permaneceu inalterada. Faltavam escolas, saneamento básico, acesso à saúde, que eram precários. O trabalhador rural não tinha uma legislação trabalhista, continuava excluído. Contudo, os benefícios do crescimento acelerado eram usufruídos mais pela classe média e alta. Então, os modernismos eletrodomésticos, produtos para casa, que alteraram o cotidiano das pessoas, desses grupos sociais, ficavam mais nessa região. Além disso, a ênfase na indústria automobilística criou uma civilização do automóvel, deixando de lado a ampliação dos meios de transporte coletivo para as grandes massas. Um breve governo de Jânio Quadros. Bom, por que um breve governo de Jânio Quadros? Porque a sua gestão durou apenas 7 meses e foi muito contraditória. Adotou uma política econômica e externa que desagradou profundamente os políticos que o apoiavam. Na área econômica, ele foi conservador, seguindo as medidas do FMI, o Fundo Monetário Internacional, congelou salários, restringiu créditos, desvalorizou a moeda nacional, que era o cruzeiro na época, em 100%, porém não conseguiu acabar com a inflação. Tomou algumas medidas polêmicas, como, por exemplo, ele proibia o uso de biquínis nas praias, de maiôs cavados no desfile de concurso a Miss Brasil, no uso de lança-perfume nos bailes carnavalescos, as brigas de galo, E isso deixava o pessoal insatisfeito, E outras medidas também polêmicas foi quando ele condecorou com a Ordem do Cruzeiro do Sul o ministro cubano Ernesto Che Guevara, Aí vem lá proibindo as brigas de galo, lança-perfume, uso biquíni e os desfiles de beleza. Diante de suas ações, ele perdeu o apoio político e Carlos Lacerda foi à televisão o acusar de abrir as portas do Brasil para o comunismo. Sem apoio político, Jânio renuncia, afirmando que forças terríveis o haviam levado a tomar aquele gesto. Nós temos algumas imagens, ele usava na sua campanha a vassoura, A vassoura era um elemento que ele usava sempre, que ele dizia que ia varrer a corrupção do país, no entanto ele não conseguiu. Então aí nós temos Ernesto Guevara sendo condecorado, e a renúncia do presidente Jânio Quadros. Bom, a renúncia de Jânio é a crise sucessória. Após a renúncia de Jânio, os militares e os líderes da UDN tentaram impedir a posse do vice-presidente, que era João Goulart.
o acusando de ser um perigoso comunista. Com a posse de João Goulart, formou-se 2 grupos políticos, um favorável e outro contrário ao seu governo. Leonel Brizola, cunhado de Jango, e outros políticos da época organizaram uma chamada Campanha da Legalidade, em que utilizavam os meios de comunicação para obter apoio à posse de João Goulart. Diante dessas divergências políticas, a solução encontrada pelo Congresso Nacional, foi estabelecer o sistema parlamentarista no Brasil. O presidente exerce a função de chefe de Estado e o primeiro-ministro seria o chefe do governo. A emenda constitucional que estabeleceu o parlamentarismo previa que esse sistema deveria ser confirmado por um plebiscito, que era a consulta popular, e assim, em janeiro de 1963, cerca de 10 milhões de pessoas votaram pelo fim desse sistema de governo e pela volta do presidencialismo. O tiro saiu pela culatra, né? Aí nós temos o governo de João Goulart, que vai de 1961 até 64. Nós temos só algumas características do governo dele. A lei de remessa de lucros limitava a quantidade de dólares enviados pelas multinacionais para o exterior. O descontentamento dos Estados Unidos e a posição e da oposição ligada ao DN, o plano trienal de desenvolvimento, né, do governo de Jango, as reformas de base, que foi a reforma agrária, educacional, eleitoral e tributária, a mobilização intensa de vários setores da sociedade brasileira, estudantes, operários e as ligas camponesas. Em 1963 foi a retomada de poderes, que foi a volta do presidencialismo através do plebiscito, e Jango assina no comício da Central, né, o comício dos 100 mil, a ata de instituindo a reforma agrária. Aconteceu a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que era uma passeata da oposição ao governo de Jango, que era formada por pessoas de classe média, autoridades civis, senhoras católicas e empresários. Nós temos aí algumas imagens do governo de Jango, né, e as suas reformas. Os movimentos sociais, né, que os primeiros anos do governo dele coincidiram com o aumento da participação popular na vida política do país. Os trabalhadores reuniram-se em sindicatos para organizar greves, reivindicar melhorias de condições de trabalho. Os estudantes formavam organizações estudantis, como a UNE, né, que é a União Nacional dos Estudantes, e até os militares de baixa patente, como os soldados, os cabos, os sargentos e os marinheiros, também exigiam ser ouvidos por seus superiores. No campo também houve aumento da organização de trabalhadores. Um dos movimentos mais conhecidos e de maior destaque foi a Liga Camponesa, as Ligas Camponesas, criado pelo advogado e político pernambucano Francisco Julião. Esse movimento procurava defender os trabalhadores rurais de abusos praticados pelos donos de terra. Então, aí nós temos as manifestações das Ligas Camponesas, criadas por Francisco Julião, no município de Vitória de Santo Antão, em 1955, em Pernambuco. Obrigada. Nós não vamos parar por aqui, né? Porque ainda tem mais. Mas vamos para as nossas atividades.